Olá, queridos, bom dia, minha gente, bom dia, muita paz, saúde, alegria, vitória, prosperidade para você em mais uma manhã de esperança, mais uma manhã de fé, mais uma manhã espetacular. Graças a Deus, iniciando aqui neste horário pelo rádio, hoje uma segundona muito especial, porque hoje já é dia 6, hoje já é dia 6 de março, hein? Barbaridade, tchê. 6 de março de 2023, segundona especial, que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja, que Deus nos livre de todo mal, inclusive dos invejosos, em nome de Jesus de Nazaré, né? Que Deus proteja a todos nós, não é verdade? Que você tenha uma segunda-feira de excelência e tudo que você projetar no dia de hoje, que Deus possa te prosperar e dar direção para a sua vida. E falando em projetar, né? Projetar, um texto que eu sempre tenho falado aqui, que é um marco no meu ministério, o texto bíblico de Jó, Jó capítulo 22, né? Jó 22, 28, é muito forte. Quando ele diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos, né? Em outra versão diz, projetando você algum negócio, seja firme, né? Então, projetando, muito importante Deus então estar aqui nos dando direção, direcionamento, né? Para essas questões aqui. Então é muito bacana esse texto, que Deus então nos ilumine nessa trajetória, nesta caminhada, nesta jornada da fé. Já fala, né? Jornada da fé, né? Caminhar é um passo de cada vez, com fé, com esperança, e Deus é por nós, tá certo? Então, Jó 22, 28 fala isso aqui, projetando alguma coisa, né? É muito interessante isso aqui. Quer ver só? Em outra Bíblia diz assim, o que você decidir se fará. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. O que você decidir se fará. Olha aqui, poder da decisão, né? Poder da decisão. Então, quando a gente decide algo, né? E a gente acerta 100%, vamos assim dizer, né? É uma maravilha, né? Então, é importante o poder da decisão, de decidir. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi fazer isso ou fazer aquilo. Então é muito importante você, que está me ouvindo, também ter essa consciência. Às vezes, fazemos algumas decisões, né? E às vezes algumas coisas não saem do jeito que a gente imaginou, ou pelo menos planejou. Mas não é por isso que você está enfrentando uma turbulência na vida. Não quer dizer que foi uma má decisão. Então você precisava tomar essa decisão, mas Deus nunca disse que seria fácil. Pode pesquisar na Bíblia, você não vai ver ele dizendo que vai ser fácil, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vê essas recomendações. O texto que a gente tem falado bastante, principalmente no final de fevereiro para cá, a gente está explorando algumas reflexões aqui baseado em Josué, a história de Josué, né? E uma das frases marcantes, quando Deus disse para ele, seja forte e corajoso. Então, se Deus disse para Josué, não é diferente para mim e para você, né? Seja forte e corajoso. Mas interessante também que Jó 22, verso 27, diz assim, a ele orará e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Você tem feito algum tipo de voto para Deus? Pense bem. Pense bem. Você fez algum voto recentemente? Ou você já fez um voto faz tempo e já era para você ter cumprido esse voto e até agora nada? Pense nisso. Pense nisso. Olha que interessante o nosso início aqui. São 8 horas e 44 minutos ao vivo. Estou aqui ao vivo, para quem nos ouve pelo rádio ou online. Ao vivo, nessa segundona especial. Pensa bem.
Às vezes tem pessoas que fazem voto para tanta coisa e a vida dela começa a ir para trás. Por quê? Porque Deus diz que se a gente fizer um determinado voto, que a gente deve cumprir e não fazer voto de tolos. Então, existem pessoas que numa gaveta da mente dele, como se fosse na nossa memória, um departamento ali, está cheio de votos não cumpridos. Prometeu que ia fazer tal coisa e não fez. Prometeu que ia fazer outra coisa e não fez. Isso pode travar a vida de uma pessoa. Não estou dizendo que trava, pode. Aí você que tem que saber da sua vida aí. Se essa palavra já está te despertando aí, né? Então, pessoas que fazem voto, né? No sentido de fazer um voto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, esse ano vai dar certo. Passou 2022, não fez. Aí começou janeiro, não. Fiz um voto de fazer isso. Já estamos em março e a pessoa não fez. Então, pode ser que alguma trava na vida de alguém é por causa disso. Então, é melhor não votar nada, não prometer nada. Não é verdade? É bacana isso aqui, né? É bacana começar a semana com uma palavra dessa aqui, né? É uma maneira da gente colocar ordem na nossa vida, caso realmente isso tenha, se realmente isso está falando ao teu coração. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia em que creio, e muitos que me ouvem certamente creem também, que vamos ter um dia frutífero, próspero, abençoado, em tudo que nós estamos fazendo agora, ou vamos ter que fazer hoje. Cremos que o Senhor dará a cada um graça suficiente para o dia de hoje. Ó Deus, obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, e obrigado por ainda termos essa liberdade de poder falar do teu amor e pregar a tua palavra através deste veículo de comunicação. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm sido agentes de Deus, que têm sido parceiros do nosso ministério. Ó Deus Todo-Poderoso, justamente no livro de Jó 22, 28, quando o Senhor me disse no ano de 2004, esse texto: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Estamos seguindo esta ordem, estamos seguindo essa direção. Então eu creio, Pai, que o Senhor tem coisas extraordinárias para ministrar sobre nós no dia de hoje. E colocamos no altar, nesta manhã, o momento da oração, todos os pedidos que chegaram neste final de semana e que estão chegando neste momento. Os mais diversos, Pai, tu tem visto, tu tem observado. Antes que eu venha ler ou ouvir um áudio, o Senhor já presenciou aquela pessoa gravando o áudio para enviar para cá, ou escrevendo. Quem sabe alguns até pediram apoio. Um pai, uma mãe pediu apoio para o filho mais jovem para escrever, utilizando o WhatsApp do filho, do neto, da neta. Ó Deus Todo-Poderoso, se eles assim fizeram, porque eles creem no poder da oração, quando nós oramos, unindo a minha fé com a fé daquele que pede a oração. Porque sabemos sim que há muitos milagres que acontecem quando há uma junção, uma somatória de fé, da fé de quem ora, de quem pede, de quem se envolve, como é o caso daquele homem que tinha dificuldade de se locomover, mas se levantaram 4 amigos. Esses 4 amigos não ficaram apenas orando, mas agiram, foram e pegaram uma maca e deram um jeito de levar esse paralítico, esse homem, esta pessoa, onde Jesus estava, onde o Senhor estava, ministrando ali numa casa a palavra. Mas diante da dificuldade deles entrarem, tanta gente estava ali, não conseguia entrar pela porta, mas um deles teve uma ideia, uma estratégia, e entrou pelo telhado. Então a gente percebe que quando as pessoas querem fazer algo, elas dão um jeito.
Quando elas querem realmente fazer algo, elas fazem acontecer. E quando o Senhor ainda está impulsionando para isso, vai acontecer, porque o Senhor vai ajudar aqueles que estão querendo fazer a coisa certa. Então aqueles homens ajudaram aquele homem e Jesus disse a fé deles, teve fé dos 4 amigos. E eu acredito que quem tem fé, ele age, ele se posiciona, ele não fica em cima do muro, ele não fica só assistindo, ele participa, ele realmente agrega valores. Ó Espírito Santo querido, libera uma unção favorável, sopra o vento do teu Espírito, Senhor, sobre este vale de ossos secos. Quem sabe alguns estão enfrentando um vale de ossos secos em alguma área da vida. Talvez é o casamento, talvez é a área profissional, os negócios, as finanças, talvez um problema familiar com filhos. Meu Deus, tenha misericórdia de todos e que o teu favor venha sobre todos e seja o grande dia de uma grande virada. Como ali em Ezequiel diz aquele vale de ossos secos, quando o Senhor instrui o homem de Deus que profetizasse vida, profetizasse nervos, profetizasse carne, profetizasse pele e depois profetizasse o espírito de vida. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Seja o grande dia do sopro de Deus favorável para soprar vida e vida com abundância através de Jesus na vida de todos que nos ouvem e recebe esta oração nesta manhã, ou aqueles que ouvirão essa oração em outro horário, em outro momento alguém vai estar ouvindo este vídeo, este áudio. Libera o teu favor sobre todos. Eu levanto as mãos aos céus, declarando dependência do Senhor, pedindo a tua graça, o teu favor e pedindo um milagre nessa situação que depende de um milagre. Milagre só o Senhor pode fazer. E nós cremos e decretamos e profetizamos milagre, salvação, libertação, cura divina, restauração familiar, restauração nas finanças, restauração neste casamento. Abençoa, Senhor, os agentes de Deus, seja ele empresário, empreendedor, autônomo, profissional liberal, empregado, seja ele que vive de uma aposentadoria, que não falte nada neste lar, que a abundância e a prosperidade de Deus esteja sempre nos celeiros, no sítio, na fazenda, na chácara, no campo, na cidade, na loja, no comércio, que a prosperidade de Deus esteja sobre todos que ouvem, que creem nessa oração e a recebem com fé. Em nome de Jesus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre. Abençoa a água que eu separei e certamente muitos separam também a sua água numa garrafinha, num copo. Libera a tua virtude, que após a oração essa água seja um remédio espiritual. Repreendemos problema na visão, pessoas que estão perdendo a visão, talvez por uma doença, uma enfermidade, por outros fatores. Deus restaura a saúde desta mulher, a saúde deste homem, como também aqueles que estão enfrentando aquela enfermidade chamada, Senhor, diabetes. Meu Deus, quantas e quantas pessoas têm sofrido com esse negócio, com essa doença. Deus, libera a tua misericórdia, Pai. Cura. O Senhor pode ir na raiz do problema e curar, restaurar, fazer o milagre. Nós cremos em milagres. O Senhor ressuscitou a Lázaro. Então, para o Senhor não há impossibilidade. Então, nós concordamos com o milagre, nós concordamos com a vitória, nós concordamos com a cura divina, com a libertação, com a prosperidade, com a abundância de Deus. Nós concordamos, está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. E os vencedores, diga amém, diga eu tomo posse, em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Maravilha, maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube do Agindo Deus, quem impedirá, e você que está ao vivo agora pelo rádio e também pela internet ali no Facebook da emissora, né? Um abraço a você. Se você me assiste neste momento pelo Facebook da emissora, compartilha esse vídeo. Eu vou pregar agora, já oramos, né? Vamos trazer uma palavra de fé ao seu coração, então compartilha. Se for possível, compartilha para que outros amigos seus aí da sua rede social seja também abençoado e abençoada. E se você
me assiste pelo canal do YouTube, que no YouTube, na realidade, o que a gente fala aqui de manhã, parte do que a gente ministra aqui, seja a ministração da palavra e a oração, é colocada depois no canal no YouTube. Então, quando você ouvir nossos vídeos e assistir no nosso canal do Agindo Deus Quem Impedirá, compartilha também. Ali gera um link, passa para frente, vamos divulgar aí. E isso é muito bom. Tem muita gente que não ouve o rádio ao vivo, mas poderá ouvir pelo canal do YouTube. Maravilha! Registrando rapidinho aqui, obrigado, irmão Ailton de Pinhais, está ouvindo a gente pelo aplicativo e também tem semeado a sua semente de fé. Muito obrigado, que Deus te prospere mais e mais. O irmão Trajano também de Ponta Grossa, né? E um grande abraço, meu irmão. Já a gente conversa. Também a irmã Carolina, obrigado pelo áudio também que ela mandou pra gente. A Emília Meirelles, dando seu bom dia para nós aqui. A Emília Lindamir Teixeira, filho, nora, tá todo mundo... estamos fazendo uma visita para a sua irmã e cunhado, né? Que legal, de Faxinal, norte do Paraná, visitando Curitiba, olha que legal. A Edna e o cunhado Nestor, o Nestor é famoso, né? O Nestor caminhoneiro, maravilha, né? Tá sempre com a gente também. Então um abraço a toda a família querida de Curitiba e os nossos irmãos lá de Faxinal, norte do Paraná, local que eu conheço bem, né? A gente morou lá em Faxinal, a gente conhece um pouquinho a cidade. É uma cidade, se não me engano, só se mudou agora, mas não tem semáforo, você acredita, pai? Pelo menos enquanto eu morei não tinha. Esse dia eu fui lá, esses dias não, né? O ano passado. E parece-me que é, mas é uma cidade bacana, só tem gente abençoada. Também do Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, antes da mensagem, bom dia, pastores abençoados, vocês são bênção em minha casa, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E ela pede oração por um amigo irmão, né? Ok, já oramos, vamos crer na vitória. E quem escreve de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, é a Tânia. Um abraço, irmã Tânia, povo querido aí de Passo Fundo, no Rio Grande. A Adriana Silva, de Itajubá, Minas Gerais, bom dia. Ela disse que ouviu a gente também ontem, às 18h15. É verdade. De segunda, praticamente os 7 dias na semana, às 18h15. Se você ouve a gente aqui pela Marumbi, é às 7 dias na semana. De segunda a segunda, às 18h15 tem a oração da noite. E se é de segunda a segunda, tem no sábado e no domingo também. É uma ministração gravada, mas a galera tá ouvindo. E a irmã Adriana, lá de Itajubá, ontem ela ouviu. Que bacana, que bom, né? A gente fica feliz. Por isso que os agentes de Deus, a gente fala tanto deles, né? Porque é eles que mantêm também esses outros horários aqui do Agir de Deus nesta emissora. Ok? Gente, eu vou ter que encerrar. Mas antes, a Olívia Maesc de Piraquara dando bom dia. Ela diz que ama demais os pastores. Amo os pastores. Também o Giase mandou um coração vermelhinho aqui. Coração vermelho. Conversando aqui. Ele mandou uma lista de cantores. É tudo gente boa, exatamente. Vamos deixar para amanhã. Valeu, Giase. Aquele abraço, hein? É isso aí. Ele deu umas dicas boas aqui de canção aqui. Gente, vamos para a palavra. Porém, vamos ouvir 2 áudios. Um áudio é da nossa querida de Pinhais, né? A irmã Josélia, e o outro áudio é do irmão Wilson. Vamos ouvir os 2, e do irmão Wilson, inclusive eu percebi que ele mandou um texto bíblico. Na realidade, ele falou o versículo, né? Mas eu descobri qual que é o capítulo, né? Ele já deu o código, e eu vou ler aqui só para confirmar o que ele mandou aqui. Vamos ouvir os 2 áudios. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, pastora Eva. Bom dia a todos que estão sintonizadaço na Rádio Marumbi, das 8h30 às 10 da manhã. Pastor Edson, Gálatas 21 e 22. Em um dia abençoado, em nome de Jesus, irmão Wilson Andrioli. Amém. Ele disse o verso 21 e 22, o capítulo é o capítulo 5. Diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o texto que ele mandou para a gente e realmente todos nós precisamos desse fruto do Espírito. Próximo áudio. Pastor Edson, pastora Eva, tenham um ótimo dia, que Deus abençoe o dia e a semana de vocês. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Vamos então para o momento da palavra. Nós já oramos, já fiz a oração. A nossa reflexão para hoje,
o nosso tema, a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus em um processo de conquista, em um processo do dia a dia da nossa fé. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a terminará até o dia de Cristo. Começou. E o texto que eu quero ler aqui é Josué, capítulo 6, do 1 ao 5, diz assim: os portões de Jericó estavam muito fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Quero destacar aqui quando Deus disse para Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Isso aqui é uma promessa. Muitos processos na nossa vida, processo de vida ou de conquista de algo, vai enfrentar oposição. Se você se sente que algo que Deus falou para você e você está fazendo a coisa certa e você está sentindo muita oposição, é um sinal que Deus está nesse negócio. Sempre haverá uma oposição contra projetos que são de Deus. Só que se são de Deus e você faz parte disso, fica tranquilo, não desanime, persevere, porque vai ter vitória. E a gente pode identificar isso aqui justamente nessa leitura que eu fiz para você de Josué e seu exército que entraram em Jericó. Diz a Bíblia aqui que os portões da cidade estavam rigorosamente fechados para impedir que os filhos de Israel entrassem ou invadissem aquela cidade. Amado e amada, preste atenção. Nada vem de forma fácil. Já viu aquela frase? O que vem fácil, vai embora fácil? Pois é. Pode notar que aquilo que você conquista, que às vezes é um pouco mais trabalhoso, mas você conseguiu, você se sente o quê? Mais valorizado. Porque você lutou por aquilo. E você está feliz. Não foi fácil. Porque tem muitas pessoas que olham para você, ou para mim, ou para alguém que está nos ouvindo agora, e diz, nossa, eu queria estar no lugar do fulano. Mas ele não sabe quantas pedradas você levou para chegar onde você chegou. As pessoas, elas querem a glória. As pessoas, elas querem o topo da vitória, elas querem o pódio da vitória, mas não querem participar do exercício da fé. Elas querem tudo pronto. Numa época em que vivemos de facilidades, de certa forma, você pede o que você quiser na sua casa, pela internet, e dali 1 dia, 2, 3, dependendo o que você pediu, vai chegar na tua casa e está tudo pago, você pagou com o cartão, essa coisa toda que evoluiu, isso é bom, mas muitas pessoas pensam que caminhar com Deus vai ser a mesma coisa, e não é. Apenas fazer um pedido de um alimento, ou pedido de uma mercadoria, ou de um bem material, no dia seguinte já vai estar na porta da sua casa. Caminhar com Deus não é assim. Deus tem o plano dele, Deus tem o prazo dele. Então, nada vem de forma fácil. E muitas vezes, com frequência, encontramos dificuldades justamente para alcançar algo, uma conquista que você deseja. Vamos supor que você que está me ouvindo, vamos supor que você está fazendo faculdade. Você está no início, você está todo animado. Logo em seguida vem ali um trabalho da faculdade, uma coisa a mais que você vai ter que fazer. Quem fez, faz ou vai fazer, uma hora vai ter ali, nossa. Me lembro, a primeira faculdade que eu fiz, depois eu fiz uma outra e no começo, maravilha, mas chega um momento, eu acho que eu vou parar. Eu vou desistir. Eu vou parar, acho que eu não preciso mais não. Mas algo diz, não pare, prossiga. Então, você que está me ouvindo atentamente, precisa entender que as forças da maldade,
As forças da maldade atacam ferozmente nossa vida, nossa família. O inimigo ataca ferozmente o seu relacionamento com Deus. E o nosso inimigo, chamado Satanás, o diabo, coisa ruim, ele não quer que você tenha uma casa abençoada. O inimigo não quer que você tenha um casamento transformado, filhos abençoados, filhos salvos. Ele não deseja que tenhamos experiências profundas e sobrenaturais com Deus. O inimigo não quer, mas Deus quer. E se Deus quer e você quer, vai acontecer. Agora, evidentemente, vai ter oposição. Por isso a importância da palavra. A palavra, quando você ouve a palavra de Deus, gera fé. Quando você ouve, você entendeu o que Deus está te falando e você acredita, vai gerar fé. Um dos textos bíblicos que a gente mais repete aqui é justamente Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir, crer, praticar. Eu ministro a palavra da fé e digo o exercício, academia espiritual. A pessoa que vai numa academia tem vários aparelhos ali, né? Ou mesmo essas de parque que a prefeitura coloca em algumas cidades, aí tem, né? O pessoal está lá sempre exercitando e tal. Então, da mesma forma que você exercita seus músculos para ficarem mais fortes, se você é novo, você vai cuidando, na velhice os teus músculos ainda estão bons. Então, tudo isso é importante, fazendo com cuidado, ou com assessoria de profissionais da área, aí é outra história, mas eu quero trazer para a fé, que é a nossa área. Ou seja, nós também temos o músculo da fé. A nossa fé como um músculo. Então é diante de uma luta, é diante de uma batalha, é diante de uma oposição que você vai testar a sua musculatura espiritual. Entende? Lutas, problemas, adversidades, prova, dê o nome que você quiser para aquilo que você está passando no momento. Isso aí pode ser o quê? Um teste da tua musculatura espiritual. Você está alicerçado em quê? Você está alicerçado em homens? Você está alicerçado em promessas de homens? Meu amigo, você vai viver decepcionado. Todos nós, no lado humano, tanto eu quanto você, e você também, que está me ouvindo, seja homem, mulher, jovem, enfim, você que está entendendo a palavra, todos nós, uma hora ou outra, alguém nos decepcionou, como também certamente eu já decepcionei muitas pessoas. Não porque quer, porque às vezes acontece. Quando você coloca muita expectativa em pessoas. Então, você precisa entender que pessoas, como você, são humanas. Sujeito a falhas, a erros. Ok? Mas a tua expectativa tem que estar nas promessas de Deus. Se Deus falou, está falado. Aguarde, sem murmurar, sem ficar aí murmurando, reclamando. Mas crendo que Deus proverá. Nesse episódio aqui do cenário aqui de Josué, diante de Jericó, havia o quê? Oposição grande. Com tudo rigorosamente fechado, tudo bloqueado. Quem sabe, amigo, amiga, meu irmão, minha irmã de fé, você ouvinte, ou você, quem sabe, nos ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem sabe, parece que está tudo fechado para você. Sabe, você até ora, mas parece que a tua oração não passa do teto. Parece que Deus está olhando para outro lugar do mundo e esqueceu de olhar para você. Parece, claro que Deus não vai fazer isso, mas dá essa sensação. Não é? Entendeu? Então, oposição vai ter. Agora, por mais que seus olhos digam que é impossível sonhar, que não há como mudar, eu quero encorajar a sua fé. Usando esse episódio aqui de Josué aqui e dos israelitas. Dizer o seguinte: quando Deus ordena a bênção e o favor dele, não há nada que possa impedir que você tenha dias melhores. Vou repetir. Quando Deus ordena a bênção e o favor dele, não há nada que possa impedir que você tenha dias melhores. Portanto, o que você precisa ter? Confiança em Deus. Confiança nas promessas de Deus. Confiança no Senhor Jesus. Isso é imprescindível nesse processo de você alcançar
novos patamares, conquistas e assim por diante. Aplica-se isso à sua caminhada da fé, aplica-se isso à sua empresa, aos seus negócios, às suas atividades. Não é verdade? Quem sabe para muitos o mês de fevereiro, se não tivesse existido, seria melhor. Eu sei que você pensou isso. Entendeu? Sabe quando você fala, puxa, esse mês poderia não ter existido na minha vida. Por quê? Você está querendo dizer, esse mês não foi legal, o mês passado, né? Fevereiro, nós estamos em março agora, né? Às vezes acontece. Acontece. Comigo também acontece. Por isso que eu estou ensinando você. E quando a gente passa por esses momentos e a gente não perde o foco em Deus, nas promessas e faz a coisa certa, a gente sai mais forte. A gente sai mais experiente, mais maduro, entendeu? Josué chega a Jericó e encontra ali um cenário desfavorável. O que diz a Bíblia? Muros altos, portões fechados, todo mundo dizendo que não havia jeito. Você já viu, ou já viveu, ou está vivendo uma situação assim? Quando todo mundo, até aquelas pessoas que você botava fé, que você acreditava, de repente não acredita mais e está dizendo para você, não adianta mais, vizinha, não adianta mais orar não. E tem aqueles santarrões que chega para você e diz assim, Deus não vai ouvir a sua oração, você é um pecador, uma pecadora. Esses santarrões, tem hora que só Jesus para dar graça para aguentar essa gente. Porque eles acham o dono da verdade. Eles se acham o dono da verdade. Mas Deus ouve. Você que está me ouvindo agora, essa mensagem é para você que está dizendo, pastor, eu sou um pecador, uma pecadora, eu errei, eu falhei, então essa mensagem é para você. Jesus ama você. Se você errou, deu um escorregão, como eu digo, escorregou na casca da banana e se perdeu na caminhada, por isso você está me ouvindo, Deus quer restaurar você. É óbvio, conforme o que aconteceu, é claro que fica ali umas sequelas ali até a coisa ter mas eu quero para até ser reparado a coisa, mas entenda, Deus vai perdoar um coração arrependido, um coração sincero, um coração aquebrantado, Deus não vai rejeitar. Então não fique preocupado com essas pessoas que ficam em cada esquina, parece, em cada lugar que você entra tem um grupinho que sempre esqueceu o dono da verdade, eles querem mandar. Ame essas pessoas, mas ignore-as, seus julgamentos. Ninguém tem poder na terra, ninguém tem poder de julgar ninguém. Quem pode nos julgar é o próprio Deus. Ele conhece você, Ele conhece a minha vida. Então não esquenta a cabeça, não. Esse povo religioso que só fica mostrando o dedo, apontando o dedo. Me vem à mente nesse momento aquela mulher, quando ela foi pega em adultério, seus acusadores levaram ela até Jesus e disse, mestre, aqui ó, pegamos ela em adultério e a lei diz que tem que apedrejar. Vamos fazer o show aqui na praça. É os que religiosos, hipócritas e fariseus querem, fazer um showzinho gospel para detonar com a moral das pessoas. São usados por Satanás. Então, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu também. Deus sabe quando estamos sendo sinceros. Ou quando estamos apenas fingindo que estamos sendo sinceros. Por isso que você não tem que temer. Se você está sincero e Deus conhece, por que você está temeroso? Por que você está apreensivo? Agora, se você está errado e fazendo tudo errado, conserta, se acerte. Entende? Mas Josué, diz a Bíblia, muralhas intransponíveis, dificuldades, desafios. Mas a história de Josué apresenta verdades que nos ajudarão a caminhar em direção ao nosso processo de vitória e de conquista. A primeira realidade aqui, vamos assim dizer, é isso aqui, ó. Deus tem promessas para os que lhe pertencem. Deus tem promessa para todos os seus filhos e filhas. Isso é fato. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, Ele tem promessas para a sua vida. É impressionante aqui esse texto de Jeremias 29:11, que diz o seguinte: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Amados, assim como foi com eles, Deus tem promessas para nós, hoje,
Deus tem promessa para nós hoje. Não pense que você está caminhando à mercê da sorte, que seu caminho não tem uma direção baseada no planejamento de Deus, não. Eu quero dizer para vocês, como Deus tinha planos para os israelitas que estavam exilados, aqui no texto de Jeremias 29:11, Ele tem também para mim e para você planos maravilhosos para hoje. Para hoje. Entende? Pense nisso. Isso é fé, isso é andar na palavra. E pare de dizer assim, mas pastor, e se, irmão, para de complicar a vida. Se já está ruim, pode piorar se você ficar com essa filosofia. Mas se não der certo, e se não é. Irmão, quantos de nós ficamos, às vezes, perdendo tempo, conjecturando só negativamente, muito pessimista? Interessante, eu estava observando aqui, que Deus ele tem propósitos para nós. E ele não tirou o povo do Egito e disse assim, ó, vão saindo aí no meio do caminho, a gente vê o que acontece, a gente vai ver o que vai dar para fazer. Deus não falou essas coisas? Não. Sempre que alguém inicia uma jornada de fé com Cristo, há um projeto de Deus para essa pessoa. Agora, não vai vir pronto. Se você está esperando tudo pronto, irmão, tira o cavalo da chuva ou do sol. Entendeu? Porque não vem pronto. Se tiver alguma coisa que vem pronta, alguma coisa aconteceu para ela estar pronta, mas não vem do nada. Entendeu? Mas guarde essa palavra aqui. Promessa. Com 2 S's. Promessa. Olha o que Deus disse para Josué. Eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Isso é o quê? Promessa. Então, amado e amada, para a gente concluir essa reflexão, mesmo que ainda não tenha acontecido, Deus já entregou a cidade de Jericó ao seu povo. Ok? Isso é o que acontece comigo e com você. Antes que algo se torne palpável no mundo material, já existe no mundo espiritual. Ou seja, tudo aquilo que você ainda não viu, já existe para você em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E como é bom saber. Como é bom saber que Deus já preparou para a minha vida, para a tua vida, tudo o que a gente precisa. Eu ainda não toquei, mas vou alcançar. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Isso é promessa, isso é fé. Entende? Eu encerro. Essa semana promete, hein? Quem sabe você, minha querida ouvinte, ou meu querido ouvinte, que é solteiro, está falando, pastor, vou ficar para titio, não casei, não encontro ninguém, pastor. Quando eu vou começar a namorar, a pessoa não quer. Quando eu estou namorando, ela desiste. Não perca a esperança, irmão. Dá uma arrumadinha no seu visual. Né? Dá uma ajeitadinha aqui. O Flávio está dando a dica, passando a mão no cabelo. Dá uma arrumadinha no seu cabelo. Dá uma ajeitada, irmão. Jesus faz milagre, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Não é ou não é? Você tem espelho em casa para quê? Você tem pente. Para pentear o cabelo, não é assim que fala? Então use as ferramentas natural para cuidar daquilo que você tem que cuidar. Você quer que um anjo venha embelezar você? Deus, manda um cabeleireiro anjo para vir. Não, é você, meu. Que tem que arrumar ou ir num cabeleireiro. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está pensando no seu interior, dentro de você. Mas cuide-se. Cuide-se, arrume. Quem sabe você está me... Agora é quase 10 da manhã. Você está me ouvindo, você está de pijama ainda, irmão? Pelo amor de Deus. Levanta, toma um bom banho, bota uma roupa bacana, tira essa camiseta com essa foto horrorosa aí. É revelação, pessoal. Meu irmão, às vezes você tem que dar um jeito. Vai lá, toma um bom banho, se arruma, se ajeite. Se está tendo sol aí na tua cidade, no teu bairro, curta essa vitamina D maravilhosa que está tendo aí. É isso. Você, homem, isso aí, sabe? Dá uma ajeitada. Dá uma ajeitada no visual. Dá uma melhorada aí. O importante, a gente sabe que é dentro de nós. Se você está limpo por dentro, mas tem muitos filhos e filhas de Deus que estão deixando largado, andando de qualquer jeito. Não, irmão, se arruma, se ajeite. Você é filho do Altíssimo. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. E eu não estou falando de coisa linda, de a parte estética de uma... Não importa.
com ruga, sem ruga, com cabelo branco, cabelo preto, não interessa a cor do cabelo, mas é você, se cuide. Aí muitos são tão santão, isso é vaidade. Que vaidade, coisíssima nenhuma, irmão. Por isso que teu marido olha pra você e fala, meu Deus do céu, só falta a vassoura pra voar. Desculpa eu falar isso aqui, mas vai servir pra alguém pra ajudar você a sair dessa mesmice, né? E ser uma pessoa um pouco melhor. Você tem o Espírito Santo, você acha que por ser templo do Espírito Santo, vai andar de qualquer jeito, se arruma, se ajeite. Uau! Acabou, pessoal. Deus abençoe, espero que essa mensagem possa estar ajudando você a melhorar na vida e juntos com Jesus somos mais fortes. Aquele abraço e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família.